Pessoal, boa noite. Boa noite a todes, todas e todos. Hoje é 7 de setembro de 2022. 7 de setembro, minha gente. A gente está na nossa 9ª aula de Sociologia do cursinho Emancipa Bitita. Hoje, 7 de setembro, uma data polêmica, né? Muitos de nós ficamos tensos no dia de hoje, né? Coisas aí aconteceram, e é justamente o tema da nossa aula de hoje, né? Eu coloquei aqui, que independência é essa, minha gente? Né? Então, foi proposital. Já que a gente está aqui em aula, né, nesse bate-papo, em pleno feriado, por que não falar exatamente sobre o dia de hoje? Será que realmente a independência do Brasil é algo a ser comemorado? Que independência é essa, minha gente? Então, o tema da aula de hoje é uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma pergunta muito provocativa, né? Será que, de fato, nós somos um país independente? Independente para quem? O que significa, né, ser um país independente? Né? Será que essa independência, na verdade, não é uma grande narrativa aí, um tanto mentirosa, né? Será que somos independentes de verdade? O que significa um Brasil independente, né? E o que está por trás dessa narrativa, né? Então, na verdade, o nosso bate-papo de hoje, a nossa aula que eu preparei com grande carinho, ela, na verdade, ela não traz exatamente respostas, né? Na verdade, eu gostaria que após essa aula vocês saíssem muito inquietos, cheios de questões, cheios de interrogações nas cabecinhas de vocês, né? Como eu sempre falo aqui, eu gosto muito de propor conversas que deixem vocês bem perplexos e perturbados, né? Eu não gosto que as nossas conversas aqui sejam mornas, eu prefiro que elas deixem vocês inquietos e perturbados, porque vocês, munidos dessa curiosidade, dessa perturbação, naturalmente a curiosidade vem e vocês vão pesquisando, né, para achar possíveis interpretações dos debates que são suscitados nas aulas de sociologia, tá bom? Então, eu vou começar a compartilhar aqui os slides que eu preparei para vocês, tá? Eu já deixei no nosso chat o link da lista de presença e também os links que no time de vocês, no tempo de vocês, vocês lerão, né, para complementar o que foi conversado aqui na aula. Eu utilizei grande parte desses links para fazer os slides, mas eu quero colocar aqui, antes mesmo de compartilhar os slides, esse livro recém-lançado, tá? Esse livro que se chama O Sequestro da Independência, um livro do Carlos Lima Júnior, da Lília Schwartz e da Lúcia Stumpf, tá? O Sequestro da Independência, uma história da construção do mito de 7 de setembro. Olha aqui a capinha dele. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na imagem que ilustra a capa desse livro, tá? Vocês verão no final da aula, que é o nosso último slide, como essa capa é forte e esse livro atualíssimo. Eu sei que nem todo mundo vai ter acesso ao livro, mas nos links há comentários maravilhosos sobre esse livro e sobre uma exposição, tá, que está acontecendo aqui em São Paulo, capital, que é gratuita, que fala exatamente sobre essa temática. Então, nos links que eu partilhei com vocês, além de girar em torno dessa aula,
também tem um link específico que fala dessa obra de arte maravilhosa, que na verdade é uma releitura do Daniel Lanes, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a temática da independência. Deixa eu partilhar aqui com vocês. Eu gostaria que vocês confirmassem se deu para visualizar o primeiro slide, que contempla o tema da nossa aula. Que independência é essa, minha gente? Vocês conseguem enxergar o slide? Aqui sim. Beleza, beleza, gente, beleza. Tá? Então, esse é o título da aula de hoje, nesse 7 de setembro de 2022. Na sequência, eu apresento aqui os links, os mesmos que eu partilhei no chat. Gente, vamos lá. Independência, né? Quando a gente fala essa palavra, quando vocês ouvem essa palavra, independência, vocês pensam em quê? Independência. Nossa, fulano de tal é independente, aquele país é independente. Vocês pensam em quê? Quem se habilita? Na parte de economia, né? Na parte da liberdade, professor. Você conseguir realizar as suas próprias coisas, próprias atividades financeiras, pessoais, comerciais. Sim. Quem se manifestou? Qual é o nome da bonita que falou agora? Rosângela. Rosângela. Além de bonita, você falou bonito, viu, Rô? Você Obrigada. você trouxe questões aqui. Eu gosto muito de pensar utilizando assim o recurso das palavras-chave, né? Você falou essa questão de uma pessoa ser independente financeiramente, você falou a palavra liberdade, liberdade para se realizar, para fazer as coisas que sente vontade. Então, assim, essa sua forma de pensar, esse seu raciocínio, ele é muito forte, né? Porque vai ao encontro das coisas que a gente vai falar aqui ao longo da aula. Muito obrigada, Rosângela, pela sua contribuição. Mais alguém gostaria Obrigada. De nada, Rô. Excelente a sua contribuição. Mais alguém, além da Rô, gostaria de contribuir com alguma ideia do que seria independência? Quem queria complementar aqui o pensamento da Rô? Alguém pensa diferente dela? Ou vocês concordam com o que a Rô expôs aqui para a gente? Concordam? Beleza, então a gente pode prosseguir dentro dessa ideia que a Rosângela trouxe para nós, né? Uma coisa que me chamou a atenção, a liberdade para realizações, hein? Vamos guardar aqui esse negócio forte que a Rosângela trouxe para nós. A liberdade de realizações. Bora para o próximo slide, tá? Esse slide eu fiz um recorte de uma matéria que foi publicada hoje, né? De uma grande faixa que foi pendurada nos Arcos da Lapa, lá no Rio de Janeiro. Gente, olhem para essa faixa. Alguém pode ler para mim o que está escrito nessa faixa? Independência é um Brasil sem fome. Olha a profundidade
dessa frase. Olha como essa frase é forte. Quem leu para mim? É Yasmin. Yasmin, muito obrigada. Olha o que traz essa faixa. Independência é um Brasil sem fome. Então, voltando lá com a contribuição da Rô. A Rô falou para a gente que independência seria a possibilidade de realizações. Logo, se o Brasil ainda tem fome, gente, né, vamos aqui jogar ideias, tá? O Brasil, ele vive uma liberdade, ele vive uma independência de verdade, gente? Um país que tem fome, um país que voltou ao mapa da fome? O que vocês acham sobre isso? Não é triste de perceber essa realidade, essa falta de realização de pessoas como nós? De repente, uma pessoa que mora do nosso lado, de repente, até um de nós pode ter essa dificuldade de ter pelo menos as três refeições no dia, né? Essa faixa que foi pendurada hoje nos Arcos da Lapa, Independência é um Brasil sem fome, quer dizer o quê? Que, infelizmente, o Brasil, né, é habitado por pessoas que ainda passam por esse problema que deveria, né, já ter sido superado. Inclusive, teve um curto período que nós superamos. O Brasil, ele saiu do mapa da fome, mas ele voltou. Infelizmente, ele voltou, né? Então, é através dessa faixa que foi colocada hoje lá no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, ele, de certa forma, responde ao título da nossa aula. Que independência é essa, minha gente? Independência num país onde grande parte da população passa fome? Que independência é essa, então? Né? E aqui eu trago para vocês, nesse slide, dando continuidade a esse bate-papo, uma pessoa muito importante, é a Creuza Oliveira. Esse ser humano maravilhoso, tá? A Creuza é uma pessoa muito importante, essa mulher negra, ela é secretária-geral da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, da FENATRAD, tá? Então, qual é a contribuição que a Creuza Oliveira traz para nós nesse 7 de setembro, tá? Segundo ela, o nosso povo brasileiro ainda não tem independência. Por quê? Abre aspas. A gente sabe que a independência foi proclamada, mas o povo brasileiro ainda não teve a independência necessária para sobreviver, como um emprego de qualidade, educação, saúde, condições decentes de vida, saneamento básico, essas coisas. A maioria da população mora em situação de risco, sem condições decentes, esgoto a céu aberto. Depois desse desgoverno Bolsonaro, piorou a situação. Os movimentos que estão sempre na ativa, lutando pelos direitos do povo, estão cada dia mais enfraquecidos. Então, a Creuza Oliveira, gente, tá? Uma grande liderança, né, à frente aí da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, ela conhece como ninguém a necessidade do nosso povo, sobremaneira o povo pobre, as mulheres pobres, mulheres essas que são chefes de família. Eu acredito que vocês sabem que grande parte das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres que não têm necessariamente um companheiro, então são elas que trabalham como trabalhadoras domésticas, muitas vezes sem carteira assinada, mas é essa mulher que trabalha dia e noite para manter a sua família, para manter a sua casa,
e também batalha muito para que os seus filhos não sejam mortos pela polícia, tá? Né? São as grandes mulheres do Brasil, né? Então a Creuza, eu fiz questão de trazer aqui essa citação da Creuza, porque segundo ela, o povo brasileiro ainda não teve essa independência, né? Então, segundo a Creuza, Rosângela, o povo brasileiro ainda não teve essa independência para poder se realizar de verdade, né? Para poder se realizar tendo acesso a uma boa educação, a ter condições decentes de vida, a ter saneamento básico, pessoal. As pessoas vivem em suas residências, as pessoas moram em locais onde o esgoto é a céu aberto. Então, que independência é essa, minha gente? E aqui eu trago a contribuição de um educador, né, que eu gosto muito, que é o Daniel Carr. Ele é um grande aliado, né, um homem branco, um professor lá da Universidade de São Paulo, mas ele é um grande aliado, tá? Além de educador, o Daniel Carr, ele é cientista político e ele também atua na política brasileira, né? Ele é professor da Universidade de São Paulo e membro do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, tá? Então ele traz aqui uma questão sobre a independência. Abre aspas. Para ser soberano, e até mesmo independente, pois independência é basicamente exercício pleno de soberania. É preciso que exista um sentimento nacional alicerçado em condições de vidas dignas para todas e todos. Olha só, né? Um professor, um acadêmico, o professor Daniel Cara, né? Ele fala dessa vida digna, exatamente o que a Creuza falou para nós, né? Condições decentes de vida. Então, a Creuza Oliveira, ela não é necessariamente uma acadêmica, mas ela está falando as mesmas coisas que o professor Daniel, tá? Voltando à contribuição do professor Daniel, estabelecendo uma sólida e comprometida comunidade nacional. E, para tanto, no século XXI, é preciso de educação, ciência e tecnologia na busca por inovações. Essa deve ser a marca da industrialização. É preciso, portanto, uma economia a serviço das pessoas brasileiras. E nossa história é de brasileiras e dos brasileiros a serviço do capital estrangeiro e de seus sócios minoritários e provincianos, os perdulários empresários brasileiros forjados na nefasta lógica da Casa Grande e da senzala. É preciso educação de qualidade até mesmo para formar uma nova elite. Então, gente, eu acho muito interessante essa contribuição do professor Daniel, porque ele está puxando a orelha justamente das pessoas que tiveram acesso à escola. Ele considera que a escola é um direito de todos, mas aqui, bem no finalzinho, né, da contribuição dele, ele está puxando a orelha de quem teve essa oportunidade de ir para a escola, né? Já que essas pessoas tiveram acesso de ir à escola, elas deviam ter o comprometimento de promover uma sociedade melhor e mais justa, né? Porque quando ele fala aqui em elite, para formar uma nova elite, ele está gritando, né? Ele está falando que, infelizmente, esse grupo que se considera elite, seja a elite intelectual ou até mesmo a elite financeira, ela não está pensando na sociedade brasileira como um todo. Ela não está pensando nas demais pessoas. Então, para um país ser educado de fato, né,
além da educação ser de fato um direito a todos, todas as pessoas que têm acesso a essa educação, elas precisariam estar comprometidas com um mundo melhor, com a justiça, né? Então ele percebe que até a elite, ela não está comprometida com isso, né? A elite não faz muita coisa para mudar para melhor a sociedade brasileira. Vocês gostariam de fazer algum comentário, queridos? Tudo bem até aqui? O que vocês estão achando? Tudo bem, Fê? Posso voltar a partilhar aqui? Posso, Fê, posso sim. Vou voltar a partilhar aqui com vocês. Vocês conseguem ver, né, uma coisa bem próxima ao que a Creuza maravilhosa colocou aqui de uma forma mais simples, mas vocês conseguem ver a proximidade do pensamento da Creuza Oliveira e do professor Daniel? Vocês conseguem perceber que eles estão falando exatamente da mesma coisa? Vocês conseguem perceber isso? Em Yasmin, em Rô, Cauê, vocês conseguem perceber? Sim, sim. É nítido, né? É, realmente. É nítido demais. Eu vou pular aqui um pouquinho. Vocês conseguiram ver aqui esse quadro que foi feito pelo Pedro Américo? Vocês já conseguiram visualizar esse slide? Tá aparecendo aqui. Perfeito, perfeito. Alguém já viu essa imagem antes, queridos? Vocês já viram isso em algum lugar? Então, esse quadro, na verdade, ele é muito grande, né? Eu tentei aqui achar na internet uma imagem que não ficasse assim com uma qualidade visual ruim, pixelada. Eu tentei pegar uma imagem em alta resolução, então eu acho que vocês conseguem visualizar. E nos livros didáticos, meus amores, essa imagem ela é muito difundida, né? Então, assim, desde lá do ensino fundamental, a gente vê que essa imagem ela é muito reproduzida, sempre quando se fala em independência do Brasil, essa imagem de Dom Pedro, ela é sempre, né, revisitada, republicada, ela meio que virou um ícone, né, quando se fala em independência do Brasil. Esse quadro, na verdade, ele foi encomendado. E quem fez esse quadro foi um artista na época chamado Pedro Américo. E o nome dessa obra chama-se Independência ou Morte, tá? A independência do Brasil, ela aconteceu em 1822, mas olha só a data da obra, 1888, né? Então, a gente consegue ver que essa obra, né, que representa ou que representaria a independência do Brasil, ela foi produzida muito depois, né, do tal grito do Ipiranga, né? Então vocês conseguem ver aí o distanciamento, né, da independência de fato e da produção dessa obra. Eu não sei
né, se vocês conseguem visualizar que a imagem de Dom Pedro, né, em cima de um cavalo, né, enfim, com uma espada na mão, né, vocês conseguem ver outros elementos, né, dentro dessa imagem? O que vocês conseguem ver aqui dentro dessa imagem? E por que eu trago isso para vocês, né? Porque essa coisa da independência do Brasil, como o próprio título da nossa aula que ele nos traz, que independência é essa, né? E como a Creuza e como o professor Daniel, eles trazem para nós, a gente não vive uma independência, a gente não vive de fato, como a Rosângela sabiamente trouxe para nós, a gente não vive um país pleno de realizações. O nosso povo, ele não é realizado, né? O nosso povo, ele sofre, sobretudo nos dias atuais, com a falta de coisas básicas, né? Nós voltamos à linha da fome, né? Hoje o Brasil passa fome. Eu acredito que vocês tiveram a oportunidade de ver que hoje em dia se voltou a comercializar ossos, né? As pessoas voltaram a fazer sopa de ossos, né? Porque o preço da carne, o preço dos alimentos aumentou demais, né? Então, assim, que independência é essa, né? Então, na verdade, é claro que em 1822 o Brasil deixou de ser colônia, né? Ele se tornou um país independente, tá? Mas as condições de vida do seu povo é questionável até hoje, né? E a narrativa da independência, esse quadro do Pedro Américo, ele é revisitado sempre. E eu vou mostrar no slide que vem depois, por quê? Nesse quadro do Pedro Américo é colocado ao centro a figura imponente de Dom Pedro, né? Geograficamente, aqui na tela, vocês conseguem enxergar que ele está até numa posição mais alta, né? Como um grande líder, e bem distante do povo, dos trabalhadores. Tem uma borda que tem uma parte. Na parte, para mim, eu vejo na parte esquerda, vocês conseguem ver trabalhadores, né? Inclusive, tem até um puxando uma carroça, você vê um povo distante do seu líder, né? Tem um homem de pés descalços. Então, o que seria o povo brasileiro muito distante desse líder e um povo sofrido, né? Então a gente consegue ver assim alguns sinais, né? Algumas evidências, né? De exaltação de um líder, mas de um líder que está muito distante desse povo, né? A gente já vê nesse quadro que é tão revisitado um líder distante e de uma relação duvidosa com o seu povo, se de fato ele está preocupado, né, com o bem-estar desse povo. E no livro que eu mostrei para vocês, o Sequestro da Independência, é muito interessante porque na orelha do livro, na dobrinha do livro, fala exatamente dessa narrativa, dessa história que é contada para nós sobre a independência do Brasil. A emancipação política brasileira decorreu de um longo e conflituoso processo desenvolvido em várias regiões do país e que teve diversos atores, capítulos
esses escamoteados, escondidos em favor de uma história oficial, ainda muito europeia, pacífica, masculina e unificadora, que encontrou no 7 de setembro seu mito fundador. Considerando que imagens são elementos de produção de sentido e formadores de narrativas históricas, esse livro, O Sequestro da Independência, convida o leitor a direcionar seu olhar tanto para o que é projetado como o que é para ser subtraído da iconografia canônica do evento, e a ouvir os demais gritos dissonantes que foram abafados ao longo do percurso. Então, pessoal, é muito interessante a gente até se lembrar dos livros didáticos que tivemos acesso aí no decorrer, né, da nossa vida escolar, lá no ensino fundamental. Na minha época se falava primeiro grau, primário, ginásio, né? E todo um culto em volta dessa imagem de Dom Pedro I, um homem valente, independência ou morte. Será que foi isso mesmo, gente? A gente sabe que aquela região ali do Ipiranga nem tem essa geografia de elevação, né? Então a gente vê que esse quadro que foi encomendado para o Pedro Américo, o resultado, na verdade, é uma imagem que nada tem a ver nem com o local, né? Então, é uma narrativa em forma de pintura que cultua Dom Pedro como um grande líder, né? E libertador, emancipador do Brasil, mas a gente sabe que ele não foi isso, né? Então, existiu, na verdade, e ainda existe uma narrativa, né, de um Brasil independente, né, não sendo mais colônia, mas ao mesmo tempo é um Brasil que peca muito no que diz respeito, né, a sanar mazelas sociais e oferecer ao seu povo uma vida digna, tá? Então, esse quadro que é referência ao dia de hoje, ele precisa ser mais questionado, né? Então, a construção, a narrativa que esse quadro do Pedro Américo ele nos traz é uma narrativa falsa, né? É uma narrativa muito falsa. Então, aqui na verdade, né, eu estou convidando vocês a ler essa imagem e ver que ela tenta colocar um Brasil que não é verdadeiro. É um Brasil que é imaginado e apresentado, mas ele não é um Brasil nosso, não é um Brasil real, né? E a gente tem que começar a questionar esse tipo de coisa, tá? Como a Creuza fez muito bem e o professor Daniel idem. Agora eu estou passando para uma outra imagem. Vocês conseguem ver? Sim, sim. Perfeito, tá? Eu acredito que vocês já fizeram aí a ligação. O que vocês veem nessa imagem? Vocês conseguem ver que é uma releitura da imagem lá do Pedro Américo? O que é uma releitura? Na verdade, a gente pode ver como uma provocação, né? Que pega uma imagem que já é muito conhecida, um ícone, uma imagem icônica, super conhecida, mas o Daniel Lenes, ele faz uma provocação. Vocês conseguem ver que provocação é essa, queridos? É como se estivesse desconstruindo aquela imagem, porque não tem muito, né? Não é muito verdadeira.
Quem falou aí agora? A Yasmin. Yasmin, mulher, arrasou, hein? Arrasou. É porque tá tudo borrado, assim, é como se estivesse querendo desmanchar aquela imagem, né? Uau, uau, é isso mesmo. Porque tá falando que aquela lá, epa, aquilo lá não tá certo não condiz a uma realidade, nem da época, nem atual. E aquela imagem, eu vou até voltar a ela, ó. Essa aqui do Pedro Américo, quando eu falei dos trabalhadores aqui para você, vocês conseguem ver que está bem assim, não está em destaque, está bem na borda? Vocês conseguem ver isso aqui, esse homem de pé descalço? Sim, bem afastado ali, né? Bem afastado, bem longe de ser um líder, né? Tá Sim. assim, coitado, é um coadjuvante, concordam? É um figurante, né? É ali enfim. Já que na obra do Lanes, do Daniel Lanes, ele foi extremamente feliz porque ele pega esse homem de pé descalço, esse trabalhador, e coloca em destaque. E ele está colocando mais próximo ao que seria esse suposto líder. Então, esse deslocamento de corpos, gente, isso é muito importante. Essa releitura, ela é muito forte. E sobre essa releitura, existe um dos links que eu passei para vocês, fala sobre essa releitura do Daniel Lanes, tá? O Sequestro da Independência, além de ser título dessa obra, é também título de uma exposição que está aberta aqui em São Paulo, capital, gratuita na Galeria 132 Artes, tá? Que tem uma das curadoras, a própria professora Lilia Schwartz. Essa obra tem um destaque muito interessante, porque justamente para além do deslocamento dos corpos, vai ao encontro da nossa aula. Que independência é essa, minha gente? E sobre essa obra, que é justamente a capa do livro, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso, porque justamente é o que abre o livro, tá? Então eu vou ler mais um pouquinho para vocês, é só um minuto, depois a gente começa as discussões. Então, essa obra do Daniel Lanes, que foi feita esse ano, né, de 2022, O Sequestro da Independência, releitura do quadro Independência ou Morte, de 1888, do Pedro Américo. É a imagem da capa do livro. Um turbilhão escuro anunciando tempestade. Prestem atenção na obra. Olhem aí a imagem, gente. Um turbilhão escuro anunciando tempestade. Esse borrão, gente. Esse borrão meio azul, meio cinza. Um turbilhão escuro anunciando tempestade está para cair sobre a cabeça de Dom Pedro, que aparece meio borrado nessa releitura contundente que faz Daniel Lanes da célebre tela de Pedro Américo, Independência ou Morte, de 1888. Pintura que já virou uma maneira dileta de um país se imaginar. Criada especialmente para este livro, a obra do artista contemporâneo não monumentaliza a figura palaciana e a cena do Grito do Ipiranga. Em primeiro plano, como aliás está no quadro original, aparece o carreiro, representando o povo trabalhador do Brasil. E, em vez de figurar como personagem secundário, em meio a uma cena da qual não participa, na nova composição, ele surge destacado em vermelho, com uma lança na mão, como a mostrar que a emancipação é um processo coletivo e não voluntarismo individual. As cores fortes e decisivas
a movimentação dos cavalos, apenas indicada pela dança nervosa das tintas, definem dramaticamente a cena. Em vez do quadro alinhado com os projetos da monarquia ou sequestrado pelas elites paulistanas, que em 1922 chamaram para si o protagonismo, ou ainda ressignificado em 1972, numa releitura militar, o trabalho de Lanes conduz o olhar de forma a homenagear o povo que assume as rédeas, não do cavalo, mas da nação. A tinta escorre, caminha, no lugar do riacho monótono do Ipiranga. Trata-se de uma outra independência. Então, gente, eu quis finalizar a aula com essa obra maravilhosa do Daniel Lanes, com outra provocação. Que independência a gente quer? Que independência a gente quer para a gente? Que Brasil a gente quer para a gente? Que Brasil vocês querem? Parei de partilhar, gente. Vocês já conseguem me ver? Sim, professora. Vocês gostaram da obra do Daniel? É muito interessante, eu não tinha reparado ali no trabalhador, né? Você falou que tá com os pés, né, descalços, eu não tinha reparado nisso, realmente. Porque é assim que somos. Assim que somos, Yasmin. Nós, classe trabalhadora, como eu já ouvi aqui no início da aula de vocês, gente que trabalhou, gente que fez faxina, gente que só parou no horário da aula, gente que aproveitou um pouquinho para estudar à tarde, gente que foi para a academia, gente que tá, a gente não para, né? Então, esse trabalhador de pé descalço, né, com a lança na mão, ele nos representa. E ele ganha o protagonismo, né? Você vê que ele, na obra do Daniel Lanes, a atenção da obra toda é voltada para ele, né? E está na mão de cada um de nós decidir o que a gente quer do Brasil, né? Que tipo de independência a gente quer. Então, essa releitura do Lanes, né, do Daniel Lanes, ela é muito forte, porque coloca em xeque aquela imagem do Pedro Américo que sempre esteve nos livros didáticos, né? Então, essa releitura eu achei brilhante. Vocês gostaram? Sim, nossa, muito, muito bonito mesmo. Legal, né? E a mensagem também, né, que traz. Ela é forte, por isso que a gente tem que começar a ler as imagens. Quem puder ler aquele link falando sobre a exposição, e lembrando que ela é gratuita, quando vocês tiverem um tempinho, se vocês puderem passar lá para ver, melhor ainda, né? E dentro dos links que eu passei para vocês, tem um vídeo muito ridículo da Câmara dos Deputados Federais que eles fizeram em homenagem ao nosso 7 de setembro, vangloriando a família real, uma coisa ridícula, sabe? Eles tentaram romantizar Dom Pedro, sabe? Uma coisa meio caricata de muito mau gosto, né? Que mostra, sabe, assim, um Brasil, sabe, muito fora da sua realidade, vangloriando uma família real que pouco estava se lixando para a sociedade brasileira, entendeu? Então, assim, vocês vão ter acesso a um vídeo que foi produzido pelo governo federal, né, com todos os recursos que eles têm, porque pagamos muitos impostos. Aí vocês tentem comparar com a potência dessa tela do Daniel Lanes. São coisas muito distintas, né? Mas eu fiz questão de colocar o videozinho tosco feito, né? E essa obra muito impactante.
Aí vocês tirem suas próprias conclusões e a gente pode voltar a falar sobre isso na próxima aula. A aula fez sentido para vocês, pessoal? Fez? Ai, que bom, Yasmin, que bom, Fê. Obrigada. Obrigada, Cauê, fez bastante, né? Perfeito, então. Eu super agradeço a presença de vocês. Eu, sinceramente, pensei que eu não teria quórum nesse feriado de 7 de setembro, mas a presença de vocês foi muito importante, né? Espero que os demais possam ver a gravação. Inclusive, eu vou parar a gravação agora. Foi muito importante tê-los aqui. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês.